acender velas pra ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem está por Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando mistérios. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Por que existe a Bíblia? Você sabe? Não é para criar uma religião. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus para ensinar. Por isso que Deus mandava os profetas escreverem, para ensinar. Aqui a matemática de Deus: 5 pães, 2 peixinhos, alimentou mais de 20.000 pessoas. Então você pode ir na PUC, na Unicamp, você sempre vai ser um burro. Mas se você acreditar nesse livro, aí você vai ser sábio. É o que a Bíblia diz. Tolo, ele diz: Deus não existe. Ele vai para a Unicamp, vai ser um ateu. Ele vai para a PUC, vai ser um ateu. Mas se ele for um crente em Jesus Cristo, ele vai acreditar. 5 pães e 2 peixinhos é matemática, alimenta 20.000. Deus não precisa de médico. Você precisa de médico. Deus, para curar, não precisa de médico, nem de quimioterapia, nem de fisioterapia. Ele curou paralítico de nascença, curou cego de nascença, ressuscitou mortos. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Está vivo. Ele está vivo. Pelos séculos dos séculos ele está vivo. Então teme a Deus. Teme a Deus e guarde a sua palavra. Esse é o dever de todo homem. Você não tem direitos humanos não. Isso é conversa do diabo. É o dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o dever de todo homem. Se não quiser ir para o inferno. Religião é um prato cheio para arrancar dinheiro das pessoas e levar as pessoas para o inferno. Por isso que você nunca vai me ver pregando alguma coisa que não seja dentro das Escrituras. E aqui nós não estamos aqui há mais de 20 anos para ganhar dinheiro. Estamos aqui pregando para que as ovelhas ouçam a voz de Deus, e os ímpios também, os postes. A maioria não gosta de Bíblia, porque a Bíblia tira a máscara de toda religião, de toda filosofia humana. É de teoria de Darwin. Sua avó está pendurada na árvore pelo rabo até hoje. Hein, darwinista, ateísta? Será que a tua avó está pendurada em alguma árvore por aí comendo banana? No princípio Deus criou os céus e criou a terra. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. Jesus estava no princípio com Deus, e Ele era Deus.
É um texto simples de entender, difícil de aceitar, mas é muito simples. Esse texto tira a máscara do catolicismo romano. Esse texto que eu vou ler tira a máscara do espiritismo e tira a máscara do ateísmo e dos testemunhos de Jeová e de qualquer outra religião. Esse simples texto, descrito em Lucas 16. Havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada esplendidamente. Um homem rico, um milionário, um bilionário, um homem riquíssimo. Todos os dias ele tinha do bom e do melhor. Riquíssimo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que estava cheio de feridas à porta daquele rico. E o mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães, os cachorros, vinham lamber suas feridas. A vida de um homem muito rico, que tinha tudo, e a vida de um mendigo, que não tinha nada, a não ser cachorro e ferida, para os cachorros lamber. Um muito rico, outro muito pobre. Aconteceu que o mendigo morreu. A Bíblia fala em Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. O mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou paraíso. E morreu também o rico, e foi sepultado. O mendigo não tinha nada, nada que os homens pudessem invejá-lo. Não tinha nada que os homens pudessem roubá-lo. Ele não ajuntava tesouro na terra porque não tinha nada para juntar. O coração dele não estava preso em bens materiais porque ele não tinha nada. Mas ele tinha algo muito mais precioso do que o ouro e do que a prata. Ele tinha algo que valia muito mais do que o ouro. As pessoas brigaram tanto na Serra Pelada, nos anos 80. Milhares de pessoas foram lá e morreram lá, correndo atrás do ouro, e morreram naquele buraco por causa da febre do ouro. O homem está com essa febre até hoje, correndo atrás de toda a riqueza desse mundo, e não é salvo. Ser abençoado não é ter dinheiro. Ser abençoado não é ter casa própria. Uma pessoa abençoada não é ter saúde. Esse mendigo não tinha dinheiro, não tinha casa, era um morador de rua, dormia na calçada daquele homem rico, desejando comer alguma migalha que ele pudesse jogar no lixo, algum resto de comida. Ele desejava comer, o rico não dava nada. A Bíblia diz que a avareza é um pecado de idolatria. A idolatria, diz a Bíblia, que é um pecado de feitiçaria e rebeldia contra Deus. Então esse rico era feiticeiro, rebelde e avarento.
Ambos morreram. E não levaram nada. O rico tinha muita coisa. Jesus falou de um homem rico. Ele falou: eu quero ficar mais rico. Eu vou vender essa loja, vou comprar o terreno do lado, vou construir uma loja maior e vou vender muito mais. Vou comprar um barracão maior e vou ficar muito mais rico. Aí Jesus fala assim para ele: louco, esta noite pedirão tua alma. E o que você tem preparado? E para quem será? Esse rico aqui não estava preparado para morrer. Na verdade, os ricos morrem de medo de morrer. Por isso que eles acreditam tanto em espiritismo. A maior parte dos ricos acredita em espiritismo. Que ele pode se comunicar com o seu antepassado, com os seus parentes que já morreram. Eles não aceitam um Jesus pobre. Eles não aceitam um Deus que prega o reino de Deus. Um Jesus rico. O catolicismo quer, a igreja evangélica quer, o espiritismo quer, a maçonaria quer. Todo mundo quer um Deus que o deixe rico. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6: aqueles que desejam ser ricos. E antes dele falar isso, ele fala da religião. Que a religião é uma causa de grande lucro. A religião é uma causa de ganhar muito dinheiro, que tem uma certa aparência de piedade, de bondade, mas na verdade só tem avareza. E aí ele diz: aqueles que desejam ser ricos, que usam a religião, seja ela qual for, para se enriquecer, eles caem em desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E caindo nessa cobiça, se desviaram da fé. Sabe que a maior parte das igrejas hoje estão lotadas? Porque as pessoas estão buscando a riqueza. Este homem rico estava na bênção, então. Ele era muito abençoado na vista dos pastores de hoje, na vista dos políticos da fé. Mas na visão de Deus, temos que ser ricos para com Deus e não diante dos homens. Jesus falou: juntar tesouro no céu, não na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde o ladrão rouba. Vai juntar tesouro no céu, abrir mão da riqueza. Será que os ricos vão abrir mão da riqueza? O jovem rico, eu estou falando da riqueza porque aqui nesse texto, este homem rico, após a morte, ele acorda diretamente no inferno. No inferno. Lucas 16, 23. No inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e o Lázaro, o mendigo. Aquele mendigo que ficava na calçada daquele rico, que não comia nada, porque o rico era um avarento, um miserável, desgraçado. Ele só pensava nele. Ai de vós ricos, Tiago capítulo 5,
chorai e pranteai pelas vossas misérias que vão vir sobre vocês. Ah, como o prefeito gosta de rico. Ah, como o governador, como o presidente. Ah, como os políticos gostam, como os pastores, como os padres gostam de homem rico. Mas Jesus não. Jesus não está nem aí. A visão de Deus é outra. A visão de Deus é fé. A visão de Deus é amor. A visão de Deus não é dinheiro. Não é poder humano. Quantos ricos estão apodrecendo de câncer? Tem casa no condomínio mais chique de Valinhos, mas está podre de câncer. E só Jesus pode curar. Nem quimioterapia salva. Mas sei lá, sua mansão Marambaia, em Vinhedo. Quantos ricos? Sanssouci, em Valinhos. Quantos milionários que trocaram a fé pela riqueza do mundo. E aí eles se encostam numa religião para enganarem a si mesmos, pensando que vão ser salvos, pensando que serão salvos do inferno. Mas nem no inferno eles acreditam. Acreditam no purgatório que o padre inventou. Acredita na reencarnação que o Allan Kardec, que o Buda inventou. Não acredita na ressurreição e a vida que Deus enviou a este mundo, Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé do rico era no Deus chamado Mamon, o Deus da riqueza. Jesus falou: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon vai te dar muito carro de luxo, muita casa, mansões, muito dinheiro e paraíso fiscal. O Deus da riqueza é o Deus mais procurado no fim dos tempos. A Bíblia diz que até a igreja de Laodiceia botou o Deus Mamon para dentro e expulsou Jesus, mandando para ele para fora. O jovem rico chega para Jesus e pergunta: o que eu tenho para fazer? O que eu posso fazer para ser salvo? O jovem rico, o príncipe, Jesus olha para o coração dele. Jesus não olha para a aparência. Jesus olha para o coração desse rico e pergunta para ele: você observa os mandamentos de Deus? E ele era religioso. Ele fala: não, eu nunca matei, eu nunca roubei, sou uma pessoa honesta, não faço mal para ninguém. Jesus disse para ele: te falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Jesus não pediu dinheiro para a igreja, Jesus pediu dinheiro para os pobres. O apóstolo Paulo não pediu dinheiro para a igreja para construir catedrais, nem Vaticano. O apóstolo Paulo pediu dinheiro para dar para os pobres que estavam morrendo de fome na Judeia. Quantos pobres morrendo de fome? E a Madre Teresa de Calcutá mandando dinheiro para o Banco do Vaticano, milhões de dólares para o Banco do Vaticano, usando aqueles miseráveis de meia dúzia de pobres. E o rico, querendo comprar a salvação, cai na conversa do padre. O rico, o evangélico, querendo comprar a salvação, o espírita querendo comprar a salvação, cai na conversa do diabo e pensa que com dinheiro vai comprar a bênção, vai comprar a salvação. Estão enganados. Lázaro não tinha nada, nada.
não tinha saúde, não tinha um trabalho porque era um doente, talvez um velho, não tinha o que comer, mas ele era filho de Abraão. O nome dele estava escrito na palma da mão de Deus. O nome dele estava escrito no rolo nos céus, no livro da vida. E o rico? O rico estava no nome do hall da maçonaria. O rico estava lá no nome dos caras mais importantes da política mundial. Jesus está contando a história de um homem muito rico, muito rico. Mas ele acordou no inferno. Assim que ele morreu, ele acordou no inferno. Por que não pregam mais sobre o inferno? Por que não falam mais do inferno? Porque não dá lucro. Não dá lucro para a igreja católica. Tem que ficar vendendo missa de sétimo dia que não existe. Tem que ficar vendendo santinho, estátua, que não presta para nada, diz a Bíblia. Quem acha que a escultura é uma maldição, mas não querem pregar sobre o inferno. Pensa que com dinheiro vão comprar o reino dos céus. Foi pago um preço muito caro. Dinheiro não tem mais poder que o sangue de Jesus Cristo. Dinheiro nenhum deste mundo pode perdoar um pecado seu. Nem o dinheiro que você der para o padre, nem o dinheiro que você der para o pastor vai perdoar seu pecado. Nenhum. Nem dólar, nem euro, nem libra, nem ouro pode perdoar o seu pecado, por menor que esse pecado seja. Então Jesus perguntou para esse jovem rico: você guarda os mandamentos? Sim. Uma pessoa religiosa, tenho temor a Deus, sou fiel dizimista. Jesus fala assim para ele: falta uma coisa. Mas se falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá dinheiro para os pobres, reparte para os pobres, depois você vem e me segue. Ah, rico, aproveita bem a vida aqui, viu? Porque você vai passar a eternidade no inferno. Aproveita bem a sua estadia aqui nessa terra, porque vai ser difícil passar toda a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. Aproveita bem sua BMW. Aproveita bem a sua piscina. Viaja, pode viajar para o Japão, para a Europa, para Dubai. Aproveita, gasta mesmo. Vai viajar, vai curtir a vida. Mas Deus vai pedir conta de tudo. E no dia que Ele pedir conta, depois da morte segue-se o juízo. O Lázaro, os anjos vieram buscá-lo. Os anjos de Deus vieram buscar aquele mendigo e levaram ele para o paraíso. A vida não acaba aqui, filho. Jesus teria morrido em vão. Quanta religião desgraçando a vida das pessoas. Quanta religião que só sabe fazer comércio com o nome de Deus. Usar o nome de Deus em vão, esses padres, pastores do diabo, fazendo comércio com a salvação. Quanta gente indo para o inferno só para se promover, só para ficarem ricos. Banco do Vaticano. Ai, meu Deus do céu. Será que Pedro seria o tesoureiro do Banco do Vaticano? Será que o apóstolo João seria o diretor do Banco Mundial do Vaticano? Homens que perderam até a vida por pregar o Evangelho da salvação. Homens que deram a sua vida para pregar a verdadeira palavra que pode salvar o homem da condenação do inferno.
foram esquecidos. Paulo, Pedro foi esquecido pela igreja católica, foi esquecido pela igreja evangélica. Homens que morreram martirizados por causa da sua fé. Milhares de cristãos queimados no Coliseu Romano, para esses ricos e lá fazer turismo no Coliseu. Os judeus que cuspiram na cara dele, esses evangélicos vão lá em Jerusalém para ver o lugar que mataram Jesus. Você é o culpado da morte dele. Você. Todos nós somos culpados da morte dele. Não, a senhora não tem pecado, né? Aí, pode então tacar uma pedra em mim então. Já que a senhora não tem pecado, pode tacar uma pedra aqui em mim. Mentirosa. Todo ser humano é um pecador miserável. Todo ser humano é culpado da morte dele. E você que rejeita é mais culpado ainda. Porque aquele que confessa alcança misericórdia. Hipócritas, se escondendo atrás de testemunhos de Jeová. Hipócritas, se escondendo atrás de mormons, de igreja evangélica, de catolicismo, de espiritismo. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Do inferno. Jesus perguntou em Mateus 23, versículo 33. Quem ensinou vocês? Allan Kardec, Joseph Smith, Charles Russell, Papa Francisco, Ed Macedo? Quem é que ensinou vocês a fugir da condenação do inferno? O seu youtuber? A desgraçada da Anitta? É desgraçada porque é um ídolo. E é bíblico a palavra desgraçado. É a palavra, é a pessoa sem a graça de Deus, sem a salvação, é um desgraçado. A terra está cheia de desgraçados que não são salvos e que não querem ser salvos. O rico acordou, abriu os olhos no Hades, no inferno, e ele viu o Lázaro no paraíso, aquele mendigo. Que ironia do destino! Ele não dava nem sobra de comida para aquele mendigo, avarento, mentiroso, ordinário. Ele não dava um prato de comida para aquele mendigo. Mas agora a história mudou. O mendigo está na riqueza do paraíso de Deus, a vida eterna. E ele, Lucas 16, 24, aí ele vai clamar, ele vai orar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que o Lázaro, que molhe o dedo na água e ponha na ponta da minha língua, porque estou sendo atormentado neste fogo. Ah, coitado do rico, agora ele está sendo atormentado no fogo. Ele nunca se importou com o mendigo, ele nunca se importou com o pobre. Agora ele está queimando no inferno, e agora ele vai pedir misericórdia. Depois da morte segue-se o juízo. Aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Não vai ter misericórdia depois da morte. Não tem purgatório. Não vai ter Maria para rogar por você, católico, nem agora e muito menos na hora da morte. Que dirá depois da morte? Quando Lázaro, agora ele está precisando se humilhar. Aquele homem riquíssimo, que nunca se humilhou para ninguém, agora ele precisa se humilhar diante daquele mendigo que ele humilhou a vida inteira. Talvez aquele rico, quando saía de casa no seu carro, ele fechava o vidro para não sentir o cheiro podre do mendigo. Eu já andei pela rua, eu já fiquei 2, 3 dias sem tomar banho. A gente fica pedindo, o nosso corpo fede. É difícil de ficar perto de uma pessoa que fica 3 dias sem tomar banho. Imagina aquele mendigo que nem banho sabia o que era.
Agora ele precisava se humilhar para aquele mendigo. Ó Abraão, vai Abraão. Agora ele era crente. Ah, filho do diabo. Agora ele era crente. Agora ele acreditou no Deus verdadeiro. Agora foi tarde para ele perceber a besteira que ele fez, ajuntando dinheiro na terra, ajuntando dinheiro em paraísos fiscais. Milhões de pessoas são pobres na terra. Tem muito mais pobres do que ricos. Mas no inferno vai ter muito mais ricos do que pobres. Você pode ter certeza disso. Não porque são pobres, mas é porque o pobre é mais fácil de acreditar na vida eterna do que o rico. O rico não quer que essa vida acabe. Ele vive tão bem como esse homem rico aqui, que ele não quer que essa vida boa acabe. Ele quer as milhares de mulheres para se prostituir. Ele quer as milhares de mulheres, de crianças para cometer sexo infantil. Os ricos são pedófilos, são feiticeiros, são avarentos, são mau caráter, com poucas exceções. Zaqueu foi um homem rico que deu dinheiro para os pobres. E o que ele tinha roubado, ele devolveu 4 vezes. Jesus, esse aí foi salvo. Esse homem rico, ele foi salvo. Mas ele deu o dinheiro embora. Ele se livrou daquela riqueza para não ser um avarento. A Bíblia diz que os avarentos irão para o inferno. Quem que você ama? O dinheiro? Quem é o seu Deus? É o dólar? Vai queimar no inferno. A pura realidade para você é essa. Você vai queimar no inferno. A sua mulher vai servir de prostituta para outro. O seu dinheiro vai servir para comprar droga para os seus filhos que ficou aqui. O que adiantou juntar tesouro na terra? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda o Lázaro molhar o dedo na ponta da língua. Ué, o poder que ele tinha aqui na terra, no inferno acabou tudo. No inferno acabou tudo. Aqui ele tinha dinheiro para comprar juiz, dava para comprar Alexandre de Moraes e enfiar o Lula no bolso. Aquele homem rico tinha dinheiro para tudo. Mas o inferno, ele não tinha uma gota d'água nessa garrafa aqui. Ele deve estar olhando para mim aqui agora. Se é que isso seria possível, ele falava: me dá um gole dessa garrafa de água aí. Eu estou queimando aqui no inferno. Impossível. Ele estava se humilhando, mas era tarde demais. Ele estava invocando a Deus, mas foi tarde demais. Depois da morte segue-se o juízo. Jesus disse assim para ele: lembra que na terra você tinha muitos bens, sua vida era muito boa. Você lembra? Sua vida era muito boa na terra. Você tinha tanta riqueza. Jesus está lembrando ele. Pai Abraão significa o pai da fé. Mas é Deus, é Jesus que está falando com ele aqui. Você lembra, seu milionário? Hein? Ricos são esses dois que sentou aqui para escutar a Bíblia. Esses dois aqui são ricos. Sentaram aqui porque eles não têm vergonha de Jesus Cristo. E você fica aí sentado na rodoviária, vendo esse maldito YouTube, vendo esse Facebook do diabo.
Eles aqui são ricos. Você passando com o seu carrão metido a besta, está indo para o inferno. Porque nem tempo para escutar o que Jesus disse você tem. Só tem tempo para correr atrás do dinheiro. Lembra que você tinha tudo que queria, tudo que desejava. E o Lázaro, aquele que você ignorava, que você desprezava, porque era um mendigo, um ser humano igual a qualquer um de nós. Aqui nessa terra, qualquer um que cair morto, daqui 3 dias está podre e está fedendo. Seja rico, seja pobre, todo mundo vai para debaixo da terra. Mas só que a tua história não para aí. Se a história parasse aí, então eu ia ser testemunho de Jeová, ia ser adventista, morreu, acabou. Só guardar o sábado e morreu, acabou. Ia ser adventista do 7º livro, porque estão bêbados de mentira. Lembra que você gastou os bens, dinheiro. Agora você está sendo atormentado, por quê? Porque a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Aquele que plantou na carne vai colher corrupção. Aquele que plantou no Espírito vai colher a vida eterna. Lázaro não tinha nada, mas eu garanto para você, ele tinha fé, ele tinha paz, ele tinha alegria da salvação. Apesar de não ter onde morar, não ter o que comer, mas ele tinha fé, alegria e paz, que são frutos do Espírito Santo. O rico tem dinheiro, mas dinheiro não compra paz. Olha lá Israel, o país mais rico do mundo, só jogando bomba e matando e matando e matando. Olha a Suíça, teve um brasileiro que saiu daqui para cometer eutanásia. Lá na Suíça, um país que faz eutanásia, a pessoa vai lá e se mata, comete suicídio. Que qualquer país você pode ir para lá e acabar com a sua vida. Por que esse rico não se humilhou, não buscou Jesus Cristo para pelo menos morrer em paz? Ou então poderia ter sido curado. Não. O rico, ele acha que ele é dono da vida dele. O rico acha que ele tem dinheiro, que ele é dono do seu nariz. A Bíblia diz que o seu corpo pertence a Deus, foi Deus que te deu. Esse corpo que você está andando aí com essa cabeçona pendurada, foi Deus que te deu, seu cabeçudo, para você pensar na vida eterna. Te deu 2 orelhas para você escutar a palavra da vida eterna, e te deu uma boca para você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Não existe outro. Aparecida, coitado, Aparecida não vai aparecer nunca. Uma mentira do catolicismo. Conversar com o morto. Vamos ver aqui o texto. Ele queria uma gota d'água na ponta da língua, pedindo para o Lázaro sair lá do céu, atravessar o abismo, e lá no inferno. Jesus fala assim para ele: olha, aqueles que estão aqui do lado de cá, como Lázaro, esses que estão aqui no seio de Abraão, no paraíso, eles não podem passar para lá. Cadê esse tal de purgatório, Padre? Me explica. Se Jesus falou que quem está lá no inferno não pode fazer mais nada, ninguém pode fazer nada por ele. Cadê essa tal de missa de 7º dia, que ninguém pode fazer nada para tirar a pessoa de lá? Os que estão aqui não podem passar para lá, e aqueles que estão lá no inferno não podem vir para cá, porque existe um grande abismo entre céu e inferno, entre esta vida e a outra vida. Existe um grande abismo, porque você acha que os anjos de Deus vieram buscar o Lázaro, porque tinha um grande abismo
Então os anjos pegaram ele e levaram ele por cima desse abismo. Mas o rico, não apareceu anjo nenhum. Porque quando morre um justo aqui na terra, Deus já dá ordem, desce lá na terra. Morreu mais um justo, traz ele aqui para o paraíso, para ele aguardar o dia da ressurreição do corpo. O rico agora estava bem apertado. A vida para ele agora estava bem complicada. Estava tão bom na terra, por que ele vai morrer? Porque teve que morrer. Estava tão bom aqui, tinha carro, tinha casa, tinha mulheres, tudo que queria. Salomão era o homem mais rico da terra, tinha 1000 mulheres. Não foi Deus que deu, não. Foi o pecado, foi a cobiça, foi a lascívia, foi a prostituição, foi o adultério que entrou no coração de Salomão. Salomão se tornou um bruxo, um feiticeiro. Era o homem mais rico de Israel, o rei. Em Universal citamos Salomão como exemplo. Exemplo de um desviado que abandonou a fé como seu pai Davi para ser um corrupto, um feiticeiro, invocador de demônio. Graças a Deus que Salomão ainda se arrependeu no fim da vida. Mas esse rico não deu tempo. Está posto um grande abismo entre nós e vocês, de sorte que aqueles que quiserem passar daqui para lá não podem, nem tão pouco de lá para cá. Então aí o rico vai dizer: então eu rogo, pai Abraão, manda o Lázaro descer na terra, já que ele não pode vir aqui no inferno trazer uma gota de água. Você acha que uma gota de água ia ajudar no inferno? Nem um copo de água, nem um litro de água, nem uma piscina inteira, nem um mar inteiro ia matar a sede da pessoa no inferno. Então manda o Lázaro descer na terra. Espiritismo. O catolicismo está aí já desmascarado. Não tem missa de sétimo dia, não tem purgatório, não tem vela, não tem Maria. O catolicismo já foi desmascarado por Jesus. Agora o espiritismo. Desce lá na terra. Eu tenho mais 5 irmãos. E eu não quero que meus irmãos venham para este lugar de tormento. Ele lembrou: a consciência não morre. Deus não apaga a memória de ninguém. Mesmo que você morra, a sua memória vai te acompanhar por toda a eternidade. Uma das coisas que vai atormentar a pessoa foi aqueles que passaram, esses ricos que passaram por aqui e falaram: esses crentes são tudo louco, esses crentes são tudo fanáticos. Esse rico vai se lembrar lá no inferno: por que eu não dei ouvido para aquele pregador? Ele estava falando da vida eterna, ele estava advertindo que a riqueza ia levar para o inferno, mas eu não acreditei. Não vai acreditar. O prefeito quer ficar mais rico, o governador quer ficar mais rico, o empresário quer ficar mais rico, o padre, o pastor, tudo quer ficar mais rico. Jesus está falando: vende tudo que tem, vende tudo que tem, dê o dinheiro para os pobres, depois você vem e me segue. Vai pregar isso dentro da Assembleia de Deus? Eles vão te jogar para fora. Vai pregar isso dentro da Universal, da Mundial? Eles vão jogar você para fora como lixo. Mas dos pobres, Jesus falou dos pobres, é o reino de Deus. Mas o Papa vendeu o Vaticano, dá o dinheiro para os pobres que estão lá morrendo de fome na África. Fala para o Papa vender aquele Vaticano, aquelas estátuas de ouro da Igreja Católica. Fala para ele vender e dar comida para os pobres, miserável, desgraçado, cego e nu. Essa igreja está indo para o inferno. Essa igreja maldita só tem dinheiro, mas não tem salvação. Manda o Lázaro descer lá na terra. Eu tenho 5 irmãos. Aí ele lembrava
que ele tinha 5 irmãos lá no inferno. Ele se lembrou que ele tinha 5 irmãos lá na terra, que estavam indo para o inferno também. Vai lá. Jesus vai falar assim para ele: na terra eles têm Moisés e os profetas. Não precisa descer nenhum morto. Aliás, não pode descer nenhum morto lá. Na terra eu já deixei Moisés e os profetas. Quando Jesus se transfigurou no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João subiram com Jesus lá no monte, e apareceu o profeta Elias, e apareceu Moisés com um corpo glorificado. Então significa que eles já tinham ressuscitado? Não sei, mas me parece que eles já estavam ali ressuscitados com o corpo glorificado. Representava a lei e os profetas. Este livro, que foi escrito pela mão de homens, escrito por Moisés, escrito por Davi, escrito por Salomão, escrito por Isaías, Jeremias, escrito por tantos outros profetas, tantos outros apóstolos, por Pedro, por João, Mateus, Lucas. Tantos homens escreveram este livro inspirados por Deus. E o apóstolo Paulo escreveu assim: tudo quanto foi escrito neste livro foi escrito para aviso nosso. Coitado de mim se não pregassem a Bíblia para mim. Eu já estava no inferno faz tempo. Roqueiro, maconheiro, bandido. Se eu tivesse morrido no pecado, eu já tinha no inferno. Era um católico que não sabia nada de Bíblia. Me jogaram na cadeia, fiquei lá rezando a Ave Maria, e a Aparecida nunca apareceu. Ia para o espiritismo, pela leitura de pulso, de tarô, só em sendo enganado pelo diabo. Ia procurar a igreja evangélica, só falava de dinheiro. Coitado de mim se eu dependesse dessas religiões. Eu estava apodrecendo no inferno. Ai, se eu dependesse desses padres, desses pastores, eu estaria queimando no inferno. Mas graças a Deus que Jesus é um bom pastor, ele vai buscar as suas ovelhas. Duas aqui, está aqui já. Duas aqui já apareceu. Tem mais ovelha por aí? Ou só tem bode? Tem mais ovelha aqui na cidade de Valinhos que está me escutando? Que quer entregar sua vida para Jesus? A lei e os profetas, ouçam-nos. Porque se você não ouvir a lei e os profetas, você vai acreditar em morto. Já pensou aquele mendigo chegando para a família do rico e falando assim: olha, eu sou uma alma penada, eu vim aqui para falar que o seu irmão está queimando no inferno. Quem é que ia acreditar? O rico não tinha nem amizade com aquele mendigo, cheirava mal. O rico não queria nada. Imagina os irmãos dele recebendo a alma penada do rico, do mendigo, para falar que o irmão dele estava no inferno. Esse negócio de acreditar que o morto vai aparecer aqui para conversar com você, isso é engano do diabo. A Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas dariam ouvido a doutrinas de demônios. Eu conheço um rapaz aqui em Valinhos. Eles falaram que um amigo dele que tinha morrido, o amigo dele aparecia para ele, sentava na cama, ficava conversando com ele, e ele todo cheio de cachaça, de drogas. E aí a pouco o amigo dele ia embora, virava fumaça, ficava um cheiro de enxofre dentro do quarto dele. Ele contou para mim que o diabo se transfigurava em forma de mulher, fazia sexo com ele, e depois virava fumaça e ficava cheio de enxofre. Morto não vem conversar com você. Aparecida nunca apareceu para ninguém. Maria nunca apareceu para ninguém para vir pregar. A lei e os profetas. Maria não estava no monte da transfiguração.
Estava Elias, estava Moisés e estava Jesus. A lei, a graça e os profetas. Toda a Bíblia fala só de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Palinhos, leia a Bíblia. Leia Lucas 16. Os ricos estão indo para o inferno. Ai de vós, ricos, chorai e planteai pelas misérias que vão vir sobre vocês. Você pode morar no condomínio hoje, mas vai passar a eternidade no inferno porque foi um avarento. A Bíblia manda que o rico divida sua riqueza com os pobres. A Bíblia manda. Se você é um desobediente, incrédulo, você vai para o inferno. A Bíblia diz que os incrédulos serão jogados no lago de fogo. Os feiticeiros, os idólatras, os avarentos, os mentirosos serão jogados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 22, 15 e 21, 8. Leia a Bíblia, para de acreditar em pastor mentiroso, ganancioso. Leia a Bíblia, para de acreditar nesses padres mentirosos. Leia a Bíblia para você ser salvo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, disse Jesus. João 5,39. Examine as Escrituras, porque elas falam de mim. A Escritura não fala de Maria católica. Para de ser enganado pelo Padre. As Escrituras falam de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Único mediador. Hebreus 7,25. Jesus Cristo intercede por nós. Romanos 8,26. O Espírito Santo intercede por nós. Agora, católico, pergunta para o padre: Padre, aonde que está na Bíblia que Maria intercede por nós? Onde está na Bíblia que o apóstolo Pedro acendeu vela para morto? Onde que está na Bíblia que o apóstolo Paulo fez missa de sétimo dia? Não existe, porque não passa de mentira do diabo, doutrina de demônios. Busque o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Deus não dá nem a mais e nem a menos. O povo ficou 40 anos no deserto. Morreram porque foram rebeldes, morreram porque foram desobedientes, mas não morreram de fome. O povo queria até voltar para o Egito, com medo de morrer de fome no deserto, mas Deus nunca deixou o povo dele morrer de fome. Agora os ímpios vão perecer. Aquele que faz oferenda aos outros deuses, Salmo 16,4. As dores vão se multiplicar. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E que adianta o homem estudar a vida inteira, trabalhar feito um camelo, feito um escravo? A vida passa e não conheceu a verdade. Vai passar toda a eternidade no inferno. A Bíblia diz assim: Senhor, não me deixe ser rico, para que eu não venha blasfemar do seu nome, mas também não me deixe ser pobre, para que o teu nome seja envergonhado. Deus vai deixar você na miséria morrendo de fome. O exemplo do Lázaro aqui foi de um homem que Deus cuidava dele. Tanto é que ele estava ali com doença, estava com fome, mas Deus estava com ele. Uma vez eu conheci um morador de rua. Morador de rua. Ele me contou que um dia ele estava na casa dele e ele não tinha o que comer. Ele, sua mulher e seus filhos. E ele sentou na mesa e ele falou assim: vamos orar. E ele fez uma oração: meu Pai, eu te agradeço, mesmo que nós não temos o pão nosso de cada dia, mesmo que nós não temos nada para comer hoje, eu te agradeço. E quando eles falaram amém, a fome de toda a família acabou. É o Deus que faz milagres. É o único Deus que faz milagres. É o único verdadeiro Deus que cuida
dos seus filhos? Qual é o pai que o filho pede pão e o pai dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede um ovo e o pai dá um escorpião? Jesus perguntou isso. Vocês são maus, mas vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Se você pedir, Ele te dará. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, insistir, Deus vai abrir essa porta. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus essa palavra, que ela possa transformar a sua vida e salvar você do inferno. Porque para este rico, já passou 2000 anos que Jesus contou essa história, e já faz 2000 anos que ele está queimando no inferno a sua alma. Mas vai chegar o dia do juízo final, que o corpo desse homem rico vai ressuscitar para ser jogado no lago de fogo. Aí vai ser muito pior. Aí vai ser choro e ranger de dentes, num fogo que nunca apaga, onde o bicho nunca morre. Por isso que Jesus deu essa ordem: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Que Deus te abençoe. Eu passei numa clínica chamada Confião. Foi em 86. Oi? Antes de eu nascer. Então, e aí eu passei lá, fiquei 2 anos e meio, eu tinha uns processos na justiça. Eu fiquei preso dentro da clínica. Aí eu fiquei lá como obreiro, tal. E saí aqui fora, depois fiquei uns anos aqui nessas igrejas. Essas igrejas não prestam para nada. Essas igrejas não prestam para nada, é só matam as pessoas dentro da igreja. Aí eu me desviei. A ajuda é o seguinte: quando você começa a treinar, você não precisa mais de tudo. Não, você... um cartão ali. Foi colante. Então, sabe o caminhão? Taliba Nogueira, né? Então, atrás da Taliba Nogueira. Atrás da Taliba Nogueira tem 2 clínicas lá. Esqueci o nome. É só você ir atrás ali do presídio ali. Mas lá, passei pra agora, não é? Passei. Caminhada. Agora já. Eu tô. Deixa eu pegar o cartão aqui. Está correndo o telefone da cruz. Vai lá em 8 anos. Deixa com. Pra quando São Fernando dele? O senhor é pastor? Eu conheço lá. O senhor é pastor? Sou pastor, sou pregador de Roma. Faz 21 anos que eu prego aqui na rua. Aí Jesus me deu essa Kombi aí, mas vou viajar o Brasil inteiro. Aqui desafio jovem. Ele é assim. Jovem tá filho, não. Senhor? Se tem que eu não sei. Então, mas você já passou no operação? Vai, eu tava num abrigo, pernoitado, na situação do Rio. Mas mesmo trabalhando, tacaram pra rua. Onde? Lá em Itatiba. Ah, Itatiba. Você estava fazendo serviço na rua. Mas no caso da educação, o camarada tem que ficar dentro. Não, mas daí eu lendo a Bíblia, conhecendo Jesus. fui barão já, ó. Fui barão lá no São Paulo. Lá na Pamonha. Na Pamonha, do lado do lugar. Perto do O lugar eu já passei. Lá no barão, lá, eu tava. Por Deus, deu um lugar que ele foi. Aqui deu atenção pra mim. Eu trabalho fazendo uma coisa nova. Daí. Ai, mamãe, eu vou contar pra você. Questão que eu já vi, eu converso muito
da Assembleia de Deus aqui não olha na minha cara, se passar da Deus chamando não olha na minha cara. Se passar um evangélico aqui, não olha até bravo. Porque esse tipo de pregação aqui você pega assim. Pregação outra. Bando de fariseu. Bando de fariseu. Não pede dízimo, mas também não faz nada para você. São um bando de fariseu, só eles vai pro céu. Então sai fora. Não, essas igrejas não valem a pena você pisar lá. Jesus na igreja lá do centro, lá. Uma vez eu fui para Brasília, estava só na rua. Aí cheguei lá em Brasília, fiquei uma semana. Aí depois eu vim embora. Aí eu estava sentado na rodoviária. Não, quando o ônibus chegou na cidade aqui do Pirassununga, parou lá. Eu fui na rua pedindo carona. Demorou uma semana para chegar. Aí sentou um rapaz do banco lá para conversar comigo. Ele falou, não, meu pai me deu 100 reais para me trocar. Eu sou drogado, estou desfiado. Eu vim aqui no show. Aí meu pai é capitão do exército, ele me deu 100 reais para mim ir embora, porque minha mãe mora em Santos, eu moro lá nela. Aí ele sentou lá no banco, aí chegou uma senhora e falou assim, você não tem uns trocados para me ajudar? Ele falou, eu vou comprar passagem dos 85, vai sobrar 15 reais. Se eu ajudar a senhora, eu vou ficar sem comida. Aí então tá, aí eu ia falar assim, o Espírito Santo falou com ela, eu não usando droga, o Espírito Santo falou assim, dá esse dinheiro para ela. Eu não daria. Se o Espírito Santo me falasse comigo, me insistisse, ele também não daria. O que ele ia falar pro pai dele? Você gastou com droga, nem me deu. Aí você vem me contar que deu dinheiro para uma mulher, que ele ia acreditar, ele ia acreditar, ele sabe que ia acreditar. Aí o Espírito Santo me dá esse dinheiro para ele esse tipo. Aí ele começou a falar assim, se você derrotar, você não derrotar. Ele pegou e deu dinheiro, ele chamou o mulher, ela nem mexeu. Daqui a pouco apareceu um pastor lá, falou assim, Deus não vai. Aí eu cheguei em Curitiba, aí veio um rapaz também desviado, ele estava lá, eu já fazia um Curitiba, e agora não posso mais ficar. Eles não deixam morador de rua ficar aqui, isso foi em 2003, eles não deixam mais morador de rua ficar aqui. Eles pegam, põem a gente dentro da viatura e levam para outra cidade. E se voltar, foi. Aí eu não tenho dinheiro para ir embora. Aí eu fiquei naquela, se eu pagar a passagem dele, eu fico sem a passagem para voltar embora. Aí eu fiquei naquela luta, né? Eu pago a passagem, eu pago no papo. Eu falei assim para esse rapaz, ó, se for da vontade de Deus, você ficar nessa cidade, Deus te abre uma porta de emprego hoje. Se não for, eu pago a sua passagem, você vai embora, eu fico com alguém. Mas quando eu falei isso, eu liberei uma palavra profética. Não, no mesmo dia, umas 2 horas depois, ele falou que já estava de roupa trocada, de banho. Ele falou, não, uma mulher aí que eu de emprego para ela no restaurante me ligou hoje. Era sábado à tarde. A mulher me ligou porque tem um quarto para me morar. E ela vai dar o emprego para mim. Eu já estou indo para lá. Meu Deus abriu a porta. Então, anda com o Senhor. Anda com Jesus, irmão, e esquece o resto. Fala, Senhor, qual é a tua vontade? Giana. Deus nos usou uma jumenta. Deus usou uma jumenta? Não. Entendeu? Então Não pode usar jumenta. Deus não despreza ninguém. Ele não despreza ninguém. Sempre não vim parar aqui. Vocês vieram aqui? Eu sentava tudo embora. Eu pensava, Adianta, eu tô não. no serviço. Você paga pelo serviço, não vai e cai pra rua. Ai, meu Deus. Entendeu? Pede para Jesus, irmão, abrir as portas, pede perdão, Senhor, me perdoa. Ele é o filho pródigo, né? Pequei, Senhor, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Não, mas não. Sabe o que Deus falou? Você sabe onde é o seu lugar. Você sabe onde é o seu lugar. Irmão, deixa eu te contar isso. Quando eu cheguei na Brasília, eu parei e falei, nossa, Jesus, a maioria, a maioria já foi no freio, já foi no freio, já foi no freio. Então,
dava notícia para a mamãe e caía na estrada. E assim, ia buscar droga lá. Deus abençoe o Marco. Marco, você já está fazendo. Não, a melhor coisa que vocês fizeram, vieram aqui, vocês fizeram toda vez. E a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Mas eu estou todo embora. Por quê? Você vai para onde? Não. Mais alto, mas tem de projeto. O outro chama Marcos. Vou morar com ele.